No princípio, Deus criou o céu e a terra. Antes do tempo como nos conhecemos, havia apenas o silêncio profundo e um vazio sem fim. Não havia forma, não havia luz, não havia som. A terra, ainda sem contorno e desabitada, estava coberta pelas trevas. Era um cenário de puro mistério, uma vasta e impenetrável escuridão, e sobre esse abismo escuro e sem forma, o Espírito de Deus pairava. Como o sopro silencioso do Criador, o Espírito estava presente, movendo-se sobre as águas, preparando-se para iniciar a maior de todas as obras. Então, em meio ao silêncio absoluto, a primeira palavra de Deus foi pronunciada. Sua voz, transmitida de poder e autoridade, rompeu a escuridão como o trovão de uma tempestade divina. Deus disse: haja luz. Essas 3 palavras ressoaram no vazio, e algo absolutamente extraordinário aconteceu. Num instante, a escuridão que havia dominado tudo começou a se afastar, dando lugar a uma luz pura e brilhante que inundou o universo. Não era a luz do sol, que ainda não havia sido criada, mas uma luz primordial, uma luz vinda diretamente da presença de Deus. Ela era perfeita, clara e absoluta. A escuridão não poderia resistir a essa luz, ela se afastou, cedendo à sua presença poderosa. A luz se aproximou rapidamente, envolveu tudo. As águas, antes envoltas em trevas, agora refletiram o brilho radiante dessa nova criação. Havia uma beleza nova e pura, uma ordem que começava a se formar em meio ao caos que antes reinava. O vazio do universo estava sendo preenchido pela luz que trazia esperança, calor e vida potencial. Deus contemplou o que havia criado, e viu que era bom. Era o começo de tudo. A criação não poderia continuar sem esse primeiro e vital passo. A luz era essencial, pois iluminava o caminho para tudo que viria a seguir. Ela separava o dia da noite, o claro do escuro, marcando a diferença entre o que seria visto e o que permaneceria escondido. E assim, Deus separou a luz das trevas. À luz, Ele deu o nome de dia, e às trevas, Ele chamou de noite. Esse ciclo, tão familiar para nós hoje, foi implementado nesse momento primordial. O primeiro dia da criação foi completo. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Essa luz não era apenas física, era também um símbolo da presença e do poder de Deus. A escuridão que existia antes era uma ausência, uma falta de ordem e de vida. Mas com a luz, Deus trouxe organização, propósito e direção. A partir desse ponto, cada novo dia traria uma nova forma, uma nova parte da criação, e tudo começaria a partir dessa luz inicial. Com a chegada da luz, o universo agora estava pronto para receber o restante da criação, os céus, as águas, as terras, os seres vivos, e finalmente, o homem e a mulher. Mas nada disso seria possível sem essa primeira palavra de Deus: haja luz. A luz foi o começo de tudo, e com ela, Deus começou a revelar seu plano perfeito para o cosmos. No espaço de um único dia, Ele transformou o vazio e as trevas em um ambiente onde a vida poderia florescer. E embora o processo da criação estivesse apenas começando, esse primeiro ato de Deus já mostrava sua intenção de trazer beleza, ordem e vida para o que antes era nada. Deus, o Criador de todas as coisas, com apenas uma palavra, trouxe a luz que ilumina todas as coisas. E assim, o primeiro dia da história da criação foi escrito com uma luz que nunca mais seria apagada. Após o poderoso ato de criar a luz, o universo continuava a evoluir sob o comando de Deus. No segundo dia, o Criador se voltou para as vastas águas que cobriram a terra primitiva. As águas estavam em desordem, e Deus falou novamente, com a mesma autoridade que trouxe a luz: haja um firmamento no meio das águas, e separe águas de águas. De repente, as águas começaram a se reorganizar. Deus criou o firmamento, o céu, e assim separado das águas que estavam abaixo, formando mares, das águas que estavam acima, que se tornariam nuvens e vapor. O céu era vasto, um firmamento majestoso, um arco azul estendido sobre a terra. A criação do céu traz um sentido de ordem, permitindo que tudo se alinhasse com precisão. A atmosfera agora estava pronta. A criação do firmamento trouxe uma estrutura essencial, um espaço entre as águas, onde a vida poderia florescer. E Deus, ao contemplar o céu, viu que era bom. O segundo dia da criação estava completo.
Houve tarde e manhã, segundo dia. Quando o terceiro dia chegou, Deus voltou sua atenção para as águas que cobriram a terra. Ele tentou, e ajuntem-se as águas abaixo do céu num só lugar, e apliquem a porção seca. As águas obedeceram, recuando para formar as águas, e, pela primeira vez, o solo seco surgiu. As montanhas, vales, barreiras e colinas se formaram diante do olhar de Deus, cada detalhe criado com perfeição. Mas Deus ainda não havia previsto. Ele falou novamente: produz a terra vegetal, plantas que consideram sementes e árvores frutíferas que dão fruto segundo a sua espécie. E assim, da terra seca resultou a brotar ervas, plantas, árvores e flores. A terra ficou coberta de verde, colorida com flores e frutos abundantes. Cada planta, cada árvore, tinha sua própria semente para se multiplicar, garantindo a continuidade da vida. A criação agora tinha forma e beleza. As árvores balançavam suavemente ao vento recém-criado, e os campos estavam repletos de flores. A vida começou a brotar da terra de maneira impressionante. Deus olhou para tudo isso, e viu que era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Com a terra formada e a cobertura cobrindo-a, Deus agora se voltou para os céus. Ele disse: haja luz no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e para iluminar a terra. Nesse momento, o sol começou a brilhar sobre a terra, trazendo calor e luz para o dia. À noite apareceu uma lua, suave e prateada, para governar as trevas. E, junto com ela, as estrelas cintilavam no firmamento, como joias espalhadas pelo céu noturno. O ciclo do dia e da noite estava agora completamente previsto. O sol regulava os dias e as estações, e a lua guiava a noite com seu brilho suave. Deus olhou para os luzeiros que havia criado, e viu que tudo era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. No quinto dia, Deus direcionou sua atenção para os mares e os céus. Ele falou novamente, com sua voz poderosa: produzam as águas cardumes de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, no firmamento do céu. As águas, até então tranquilas, proporcionam a se encher de vida. Peixes de todas as espécies, grandes baleias e criaturas marinhas emergiram, nadando nos mares profundos. Ao mesmo tempo, o céu se encheu de vida. Pássaros de todas as cores e tamanhos começaram a voar, planando sobre as árvores e as montanhas. Os mares e os céus, antes silenciosos, agora estavam repletos de movimento e som. O canto das aves e o som das criaturas marinhas enchiam o mundo com uma nova música. Deus, vendo toda essa vida vibrante, abençoou os seres criados e disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. E assim, Deus viu que era bom. Houve tarde e manhã, o quinto dia. No sexto dia, Deus voltou sua atenção para a terra seca. Ele disse: produz a terra seres viventes conforme sua espécie, e animais domésticos, répteis e animais selvagens. E assim, a terra começou a vibrar com vida. Animais grandes e pequenos surgiram por toda parte, e leões, ovelhas, elefantes, serpentes e insetos, todos enchendo os campos, montanhas e florestas. A terra estava cheia de vida em todas as formas e tamanhos. Mas Deus ainda tinha um último ato de criação. Algo especial e diferente de tudo que havia sido feito até então. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais e sobre toda a terra. Deus então formou o homem do pó da terra, moldando-o com suas próprias mãos. E, ao soprar o fôlego de vida em suas narinas, o homem tornou-se um ser vivente. Seu nome era Adão. Mas Deus sabia que o homem precisava de uma companheira. Assim, ele fez Adão cair em sono profundo, e de sua costela criou a mulher, chamada Eva. Juntos, Adão e Eva eram os portadores da imagem de Deus na terra. Deus abençoou o homem e a mulher, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujidades. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus viu tudo o que havia feito, e viu que era muito bom.
Houve tarde e manhã, o sexto dia. Com o término do sexto dia, a criação estava completa. Tudo estava em harmonia. A luz, a terra, os céus, os mares, as plantas, os animais, e finalmente, o ser humano estavam todos em seu lugar, funcionando de acordo com o plano perfeito de Deus. No sétimo dia, Deus descansou de todo o trabalho que havia feito. Não porque ele estava cansado, mas porque a obra estava completa, perfeita e muito boa. Deus abençoou o sétimo dia e o santificado, tornando um dia especial de descanso e reflexão, um símbolo eterno de sua criação terminada. E assim, a criação do mundo foi completa. Deus, em sua infinita sabedoria e poder, havia transformado o caos e o vazio em um universo repleto de vida, ordem e beleza. A criação era uma obra-prima, e tudo estava exatamente como deveria ser. Me siga para mais história resumida da Bíblia. Deixa seu amém e se inscreva no canal para mais vídeo.